Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre os movimentos sociais. Movimento do Sem Terra, em defesa dos índios, dos negros, das mulheres, Diretas Já e tantos outros que têm como objetivo alcançar mudanças sociais, sejam elas políticas, reivindicação de direitos ou apenas debate de ideias. Foi lá nos anos de 1960 que os movimentos sociais surgiram para mostrar insatisfação e indignação da população contra as transformações ocorridas na sociedade e na economia. Os especialistas afirmam que essas manifestações populares, partidárias ou não, são reflexos de uma sociedade dinâmica. Cada grupo pode ser representado por setores privados, que é o caso dos sindicatos, do setor público, os movimentos políticos, ou ainda para suprir a demanda do que o Estado não dá conta, que é o que fazem as ONGs, as organizações não governamentais. Entre os temas atuais, os movimentos sociais talvez sejam os mais presentes entre os brasileiros desde 2013, quando houve o aparecimento de vários novos movimentos que protestavam contra o aumento das passagens de ônibus. Para falar sobre os movimentos sociais e as diferentes linhas ideológicas, aqui comigo está o Gilmar Mauro, membro da Coordenação Nacional do Movimento do Sem Terra, o MST, e também converso com a Fábia Maruco. Ela é advogada especializada em direitos humanos e mestranda em direitos difusos e coletivos. Tem artigos publicados em congressos e livros internacionais e atua com situações de minorias. Olá, boa noite para vocês, bem-vindos aqui ao Aparecida Debate. Eu queria que a gente começasse falando um pouco do que eu falei agora, desse surgimento desde 2013 desses novos movimentos sociais. Isso acabou surgindo, eles continuam tão atuantes, presentes, ou eles estão mais enfraquecidos, Fábio? Os movimentos sociais, né, são ações coletivas, né, que visam o bem comum, né, através de suas ações, defender minorias, defender interesses, né, e fazer com que isso seja concretizado por meio de políticas públicas, né, e exigências. Os movimentos, como você mesmo disse, os movimentos sociais, eles surgiram lá na década de 60, mas de lá para cá, os interesses mudaram, né, o comportamento mudou. De década de 60, 70 e 80, as reivindicações eram bem mais diferentes do que são hoje, né? A partir da década de 90, a gente pode falar da União Nacional dos Estudantes, ela teve um papel essencial lá nos anos 90, mas de lá para cá, o que acontece? A estrutura da o objetivo da ela simplesmente deixou a desejar, né? Ela virou um órgão político e deixou de atender o que era o essencial, o objetivo dela. Então, com isso, se enfraqueceu. De lá para cá, a juventude deixou de se politizar, de se inteirar com os problemas do Estado. Então, a gente não pode, a gente hoje tem uma carência de uma figura política que venha à frente para exigir mais. O jovem hoje ele não está tão politizado. Então, os movimentos sociais de lá para cá se enfraqueceram. Porém, a partir de 2013 surge um novo movimento social que começa uma reivindicação com relação ao passe livre em São Paulo, para baixar as passagens. Movimento esse que surgiu em São Paulo, depois veio para o Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Houve também a interação por meio da rede social, que muita gente abraçou a causa. Esse movimento veio dizer para que veio. Isso é importante porque o movimento social ele tem que ter um início e tem que ter uma finalidade. Senão ele não consegue nada, ele não consegue se impor, ele não consegue que a população tenha uma certa simpatia pelo movimento, né? Então ele tem que dizer para que veio e tem que vir a defender interesses sociais. Hoje a sociedade, os comportamentos, o próprio direito, hoje tudo é muito dinâmico. Então, o que acontece? O movimento social tem que vir para defender, tem que vir para proteger os interesses. Não só para essas gerações presentes, mas para as futuras também. Ô Gilmar, quando a gente fala de movimentos sociais, o MST, o Movimento Sem Terra, é muito forte, né? E vocês atendem aí cerca de 400 mil famílias assentadas, né? Como é que funciona o Movimento do Sem Terra? Esse surgiu em 84, em plena ditadura militar, fruto de uma questão muito concreta e objetiva, a não realização da reforma agrária no Brasil. Ele surge junto com um movimento geral que se produziu na sociedade a partir dos anos 70, 80, contra a carestia, etc., o movimento sindical no campo,
e organiza a família sem terras, utilizando a tática da ocupação e promove a realização de assentamentos. Há uma questão, talvez, na tua primeira observação, que é fundamental, eu acho. Há um problema objetivo hoje no mundo. Mudanças estruturais profundas ocorreram na economia. A reestruturação produtiva, no âmbito das empresas, provocou mudanças no tipo de classe trabalhadora. Hoje são muitos outros tipos de classe trabalhadora no mundo inteiro. E aquele formato convencional, tradicional, movimento sindical, mesmo partidário, etc., ele foi construído por um tempo histórico em que o desenvolvimento da ordem do capital permitia ganhos para a classe trabalhadora. Em geral, uma geração após a outra obtinha conquistas, vitórias, etc. Nós estamos numa fase em que esse desenvolvimento, além de não permitir mais ganhos, está produzindo retrocessos, não só no Brasil, no mundo inteiro. E o surgimento de novos tipos de trabalhadores, algumas categorias em extinção e o surgimento de novas. E há uma dificuldade, nesse tempo histórico, de organizar o conjunto das classes trabalhadoras. Por isso que estão surgindo aqui e acolá novos movimentos. Agora, uma característica essencial, e eu chamo de movimento popular. Por quê? Porque movimento social pode ser qualquer movimento social. Agora, popular tem um viés popular, de fato. Qualquer movimento popular, em particular o MST, ele precisa resolver questões concretas, prementes da sua categoria. Então, tem um lado corporativo. O MST só tem sentido de existir se ele organizar a luta pela terra e pela reforma agrária e organizar a categoria de sem terras, que é muito grande no Brasil. Tem 4 milhões de famílias sem terras no Brasil. Agora, mais do que organizar a questão da luta pela terra e pela reforma agrária, ele precisa conjugar esse aspecto econômico concreto com a luta política. Não dá para separar. Eu acho que é um erro histórico separar a luta econômica da luta política. Porque um movimento que fica só no âmbito corporativo, ele vira um movimento puramente economicista. Assim como um partido que vira só cuidar da política e não se insere na vida social do povo, ele vira uma burocracia. Essa separação é extremamente equivocada, porque o sujeito da luta econômica concreta da terra hoje é o sujeito político amanhã. E se nós não construirmos sujeitos políticos, né, com participação popular, dificilmente a gente avança, até nas questões corporativas. Ou seja, o MST vai fazer reforma agrária sozinho? Não. Ele depende da sociedade. Ele depende do conjunto das classes trabalhadoras e entender que é uma causa coletiva. Portanto, não é o MST sozinho que faz a reforma agrária. Assim como as mudanças sociais profundas que nós queremos para o Brasil, não vai ser uma organização ou um partido sozinho que fará. Vai ter que ter uma aliança. E a aliança se faz com diferentes, né? Se nós pensássemos todo mundo igual, não precisava ter muitas organizações. Não teria um programa, por exemplo. Exatamente. Agora tem que ter um programa que unifique e ações concretas. Porque não adianta só ter programa e não ter ações, tu não avança também. Eu quero entrar nessa questão mais para frente, mas antes, só para a gente entender um pouquinho do seu trabalho. Você trabalha com situações de minoria, né? Violência doméstica, bullying, preconceito. Como que é seu trabalho? Porque ele acabou até citando, né? Isso também é movimento social, Fábio? Sim, acaba sendo, porque o que acontece? O papel do advogado, eu falo em causa própria, o papel do advogado hoje é defender o seu cliente junto à justiça, ou buscar justiça para ele. Qual é o perfil de atendimento nosso? Lá na Unisal nós temos um núcleo de prática jurídica composto por 4 advogados, né? Um núcleo de prática jurídica onde alunos dos últimos anos da faculdade aprendem a advogar, a atender o público em geral. E o perfil de atendimento lá na área de direito de família é o quê? É voltado ao atendimento das mulheres, sobretudo mulheres e crianças que vão buscar direito a alimentos, reconhecimento de paternidade, divórcio, mas a maioria dos casos que vem para a gente, né, conseguir fazer a defesa precede de violência doméstica, a maioria. E a faculdade, graças a Deus, consegue uma boa parceria com a Delegacia de Polícia de Lorena. Então, assim, casos às vezes são encaminhados da própria delegacia para o núcleo de prática jurídica para a gente poder dar uma solução concreta. E o que acontece?
essas mulheres que são vítimas de violência, elas sofrem preconceito, elas não querem buscar o apoio, né, necessário por vergonha. Então lá a gente consegue dar todo esse respaldo e ela consegue, perante a justiça, né, conseguir o êxito dela, o afastamento do agressor, se divorciar, conseguir fixar alimentos, regulamentar as visitas. Então, o nosso papel é social. O papel do advogado, seja em que função for, não deixa de ser um movimento social, né, em prol do próximo, né, do bem comum. Né? Agora, quando a gente fala de MST, muita gente associa isso à esquerda. Você acha que existe uma tentativa de criminalizar o MST? Existe. Por que isso? É um problema histórico, estrutural grave no nosso país. Nós nascemos como uma colônia. A primeira divisão de terras foram as capitanias hereditárias, que se transformaram em sesmarias e depois virou grande latifúndio. Dados de 2018. 2.400 proprietários de terras, com terras acima de 10 mil hectares, controlam 14% das terras do Brasil. Só para um comparativo, para as pessoas, os telespectadores acompanharem, 4.100.000 pequenos agricultores de 0 a 50 hectares são 83% dos proprietários desse país e têm só 12% das terras. Ou seja, 2.400 propriedades têm mais terras do que 4.100.000 pequenos agricultores. Ou seja, a concentração fundiária brasileira é enorme. Nós nunca fizemos reforma agrária. E isso é um problema histórico, cultural. Né? Muitos países resolveram essa questão fazendo reforma agrária. E fazer a luta por reforma agrária no Brasil não é só enfrentar o latifúndio, é enfrentar um problema histórico. É um país com 400 anos de escravidão, quase, e 500 anos de latifúndio. Então é óbvio que um movimento social sem terra, à medida que tem um protagonismo, à medida que ganha, se transforma num sujeito político, vai enfrentar um monte de inimigos. Fundamentalmente do meio rural, fazendeiros, agronegócio, etc., mas que estão hoje muito articulados com os grandes centros, grandes meios de comunicação e assim por diante. Então, o processo de criminalização é intenso. E a criminalização direta, você mostra... Aliás, uma particularidade que é importante dizer, nós não fazemos ocupação porque nós achamos que é bonito fazer, é extremamente complicado fazer ocupação. Estão dizendo agora o Bolsonaro vai acabar com o MST. O único jeito de acabar com o MST é fazer a reforma agrária. Você pode conter por algum tempo. Nós nascemos na ditadura, enfrentamos o Collor, que também criminalizou. O governo Fernando Henrique criou um entulho autoritário, dizendo que terra ocupada não seria desapropriada, sem terra que ocupasse não seria assentado. Ao invés de resolver um problema social histórico, se cria um monte de amarras jurídicas de criminalização para cima dos mais pobres, para cima de quem realmente precisa. E é o que nós vamos enfrentar no próximo período, é um processo de criminalização. Mais que isso, criminalização do ponto de vista judicial, que é grave, mas é a criminalização do ponto de vista da execução. Em 2018 foram 108 assassinatos no campo. Agora, ao final de semana passado, 2 militantes brutalmente assassinados na Paraíba. Ou seja, isso é um problema histórico que a sociedade brasileira vai ter que enfrentar. E eu quero dizer uma coisa que é muito simples. Olha, nós estamos com 14 milhões de desempregados, voltou a fome, voltou a miséria no Brasil com força. É fácil resolver os problemas da produção E esse brasileira. projeto de criminalização ainda vai piorar a situação, né? Piora a situação. Entretanto, é importante dizer para a sociedade o seguinte, no governo, é um governo com um viés neofascista, o Bolsonaro, mas com uma política extremamente liberal, que vai tentar privatizar absolutamente tudo, que vai tentar fazer a reforma da Previdência para jogar 500 bilhões no colo do capital financeiro. A questão fundamental do governo Bolsonaro é a questão econômica. Né? E esses temas, na roça nós chamamos de pedra na capoeira. Você joga a pedrinha para cá, para todo mundo prestar atenção para cá, quando o essencial é do outro lado, é a questão econômica. Eles vão privatizar um monte de empresas, porque é uma crise econômica no mundo e o capital está ávido e querendo ganhar dinheiro sempre. E com isso
tentar criminalizar. E não somos só nós, não. O movimento popular é todo o movimento indígena, LGBTs, é a classe trabalhadora que vai perder no próximo período. Ô Fábio, é você que atua em movimentos sociais e também é advogada. Você vê, a gente falou aí dos movimentos de 2013 e tal, você acha que em 2018 a gente viveu uma polarização aí na política? Você acha que os movimentos sociais também estão cada vez mais conservadores? Você acha que vai existir uma polarização também nos movimentos sociais? Só os de esquerda, aí são classificados, o MST é classificado como esquerda e existem só os de direita e cada vez mais os de direita? Acredito que seja uma questão de ponto de vista também, porque o que acontece? O movimento LGBT veio hoje para proteger quem? Os transgêneros, para proteger o que? A dignidade desse pessoal, das relações homoafetivas também, que foi uma questão muito, hoje é uma questão muito assim, polêmica. Para se reconhecer o casamento, a união homoafetiva a união homoafetiva, o que acontece? Isso vai para o ponto de vista se é esquerdista ou se não. O que acontece é que o que é de fato é um direito que tem que ser garantido. É a dignidade de uma pessoa que primeiro tem que se aceitar como ela é, para depois vir a família aceitar, depois vir a sociedade. Então, quer dizer, quantas etapas esse cidadão, esse ser, tem que passar para depois provar que ele tem direito a uma cidadania, direito a uma dignidade, direito a ser inserido no mercado de trabalho, porque a competência dele é questionada pelo fato dele ter uma condição de gênero diferente dos outros. Então, assim, não vejo polarização em questão de movimentos sociais, não. Porque hoje tudo é muito dinâmico, mas vai na questão mais do conservadorismo. Mas tem mais movimentos sociais conservadores hoje? Sim. Desde 2013, cada vez mais? Sim, mas tudo depende de como a sociedade se comporta. É uma visão de como é mostrada para a população, né? Se ela vai entender isso como uma forma conservadora ou vai entender que realmente aquilo tem que ser defendido e tudo mais. Agora, quer complementar? Por que você acha que o MST é visto com tanto preconceito pela sociedade, como pessoas que ocupam terras que não são deles mesmos? É um problema histórico também. Se você pegar, como é que se sustentavam as sociedades escravagistas? Você tem o ingrediente da coerção e tem o da produção de consenso. Então, é preciso produzir consensos na sociedade, né? A justificativa é que o senhor de escravo era indicado por Deus na terra, enfim, tinha sujeito toda... de bem, né? Você, no capitalismo, faz uma revolução em que os lemas são fraternidade, igualdade e liberdade. Como é que se justifica que não tenha liberdade, fraternidade e igualdade no capitalismo? O papel da ideologia cumpre um papel muito importante na produção de consenso. Vou dar um exemplo. Uma vez nós ocupamos uma fazenda de laranjas no interior de São Paulo, com um trator e tal. Isso gerou uma polêmica imensa. Até a Ana Maria Braga, uma profunda entendedora de agricultura, fez as laranjinhas chorarem no programa dela. Uma área que foi desapropriada em 1900 para assentar colonos migrantes europeus e nunca assentou ninguém. E os grandes proprietários se apropriaram daquilo. Terra pública da União, que era para assentamentos e que nunca virou assentamento, os grandes ocuparam. Ora, nós fizemos ocupação, reivindicamos aquilo e nunca foi atendido. Um dia resolvemos tombar 2 hectares de laranja de um total de 1.000 hectares. Nossa, o mundo veio abaixo. Ou seja, se criou na sociedade um consenso de que nós estávamos assassinando as laranjas. No outro dia, se saíssemos nas ruas de Bauru, nós levávamos pedradas da população. Então, essa ideia da criminalização você constrói no imaginário popular. Vou dar um outro exemplo muito... As pessoas, eu uma vez fui visitar a favela da Rocinha e um monte de gente tinha medo do MST. Porque na cabeça deles, o MST invadia tudo, podia invadir as casas deles lá na Rocinha. E o inverso também é verdadeiro. Na nossa base tinha muito medo da periferia. Olha, na favela só tem bandido. Ou seja, essa coisa é construída historicamente para nos separar. Classes trabalhadoras, sofridas, que historicamente foram massacradas, um passa a temer o outro.
Isso é parte de uma estratégia para desunir as classes trabalhadoras Desviar a atenção. e desviar a atenção. A gente já continua, o papo está interessante, eu preciso fazer um break e depois do intervalo a gente vai falar do futuro dos movimentos sociais. De volta com a Aparecida Debate e hoje estamos falando dos movimentos sociais. Aqui comigo estão o Gilmar Mauro, membro da Coordenação Nacional do Movimento do Sem Terra, o MST, e também converso com a Fábia Maruco. Ela é advogada especializada em direitos humanos e mestranda em direitos difusos e coletivos. Tem artigos publicados em congressos e livros internacionais e atua com situações de minoria. O movimento social tem que ter um objetivo, é isso, Fábia? Sim, o movimento social hoje, o que acontece? Ele vai defender uma categoria, ele vai defender uma situação. E o que acontece? Se ele não tiver bem definido, desde o início, o projeto, a consecução desse projeto e a finalidade dele, para poder, através de exigências, né, compelir o Estado a executar uma política pública, ele perde o objetivo dele. Não adianta o movimento social ir momentaneamente ou assim ir para a rua exigir algo que seja algo momentâneo no calor da emoção. Caso passe livre, por exemplo. Passe livre. Foi ali, foi feito o movimento no calor da emoção, tal, mas o movimento passe livre, que no momento lá, naquele momento buscou o quê? O não aumento das passagens de ônibus em São Paulo. A gente pode até dizer que foi um movimento que teve um pouco de pacificidade dele e teve um pouco também de inibição por medo, né? Foi uma coisa assim, não foi só simplesmente levar um cartaz na rua e exigir nada. Teve um comportamento mais de ameaça mesmo contra o Estado. Falou, se você não fizer isso, a gente vai parar tudo, né? Se você não tomar uma medida. Então, assim, ele teve Mas aí, um pouco... né, só aproveitando, no caso do passe livre, nessa época do reivindicação do aumento do não aumento Do não aumento do da não aumento da passagem. tarifa, teve os black blocs, né? Isso acabou também prejudicando muito o movimento. Sim, né? o problema é o seguinte, a figura do Black Bloc não foi não é algo muito esclarecido, né? O Black Bloc, ele não faz parte de movimento social nenhum, né? O que é? É um movimento anarquista, ele não é um movimento social. Ele vem o quê? Ele se insere no movimento social de reivindicação de rua, basicamente o quê? Para servir de escudo, para proteger quem está manifestando na rua contra o quê? Uma ação mais enérgica da polícia militar que está ali, né, representando o Estado naquele momento. Só isso, nada mais do que isso. Eles não têm nada de definido de política pública, de plano, nada disso. É uma figura basicamente contestada por conta da violência, por conta de depredação de prédios públicos e tal, né? É uma figura que no mundo inteiro tem uma participação em todos os movimentos. No Brasil, curiosamente, a partir de 2013 teve um destaque maior, né, porque se inseriram nos grupos, né, nas manifestações de rua. Em 2014 teve uma imagem bastante negativa dos Black Blocs, que envolveu um cinegrafista da Band, foi quando atiraram um rojão, né, e acabou por provocar a morte dele. Então foi uma figura assim, é uma figura que perante a sociedade não é muito bem vista, né? E Até houve no Senado, né, tramitou a criminalização, foi a partir desse caso, né? sim, Aí você acha que nesse caso vale a criminalização? depende. O Black Bloc primeiro ele tem que mostrar para que ele veio, por que ele está lá, qual é o objetivo dele. Ele está lá para proteger os movimentos sociais? Então tá, mostre para que é. Não deixe que seja divulgada uma imagem negativa, porque senão o que vai acabar acontecendo? Vai partir para uma criminalização dos atos. Pode ser que os atos sejam válidos, né? Mas do jeito que é feito, do jeito que é mostrado para a população não vai ter simpatia por um movimento desse. Agora, no MST a gente também vê algumas questões de violência, né? Principalmente com a polícia. Como que você defende isso? Olha, o Estado, uma coisa muito básica aqui, por que o MST é atacado? Porque ele mexe com uma coisa sagrada para o capital que se chama propriedade privada. Esse é o nosso problema com a criminalização, né? E a propriedade privada, como todos nós sabemos, eu relatei anteriormente, conseguida de muitas formas fraudulentas, inclusive. No caso de São Paulo, nós temos terras públicas devolutas de monte, que
foram grilagens históricas feitas. Enfrentar isso acaba gerando uma pressão política do Estado e o seu braço coercitivo, concomitante ao lado da produção de consenso, está aí para criminalizar. Mas se tu pegar, vou voltar para a história. Quem puder ver o jornal São Paulo, 1885, 3 anos antes da abolição, e você vai ver em notas do jornal aqui de São Paulo dizendo negros fugitivos de fazenda tal levam pânico à região do interior de São Paulo. A polícia já está atrás deles. Ou seja, é a mesma matéria lá contra negros, que depois houve a abolição, contra sem terra, contra movimento social hoje. Então é um preço a pagar por uma sociedade conservadora. Talvez daqui 50, 100 anos, se olhar para trás, vai ver essas matérias de hoje e vai achar ridículo, né? Porque nós teríamos feito então a reforma agrária, um país com maior justiça. Aliás, não só os dados que eu mencionei aqui das 2.400 propriedades, nós temos 1.600.000 pessoas no campo que não sabem ler e escrever ainda. O analfabetismo é muito alto no campo, além dos problemas e as mazelas sociais. Agora, voltando à questão, um movimento popular, um partido, mas até individualmente as pessoas, quem não sabe para onde vai, não vai a lugar algum. Pois é, isso que eu ia perguntar. O MST é um movimento raiz, né? Um movimento social raiz, porque ele tem o objetivo, que é a reforma agrária, né? O MST tem 3 objetivos: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por transformação social. Isso é os objetivos fundamentais do MST. O que o MST faz? Luta. Não porque nós achamos bonito, é porque nós achamos que o processo de luta ele deve ser protagonizado pelo sujeito da luta. Eu não acredito em que um líder, por mais habilidoso que seja, resolva os problemas para o povo. É o contrário, é o povo organizado em luta que resolve seus próprios problemas. Por isso que o MST não tem presidente, por exemplo. Nós não temos essa burocracia de presidência, etc. Nós achamos que uma boa negociação com o governo não é fruto da boa retórica da liderança, é fruto da força política e social que você tem concretamente. E a conquista não é do líder, é do povo. É isso que o transforma em sujeito, é isso que muitos não nos entendem. Por que o MST tem força? É porque a conquista é do povo organizado, é nisso que nós acreditamos. É esse o método. Mais que isso, o MST desenvolve formação. Nós temos parcerias com universidades, nós já formamos mais de 2.000 pessoas, graduação, pós-graduação, mestrado. Nós temos 70 médicos formados com parceria. Nós vamos investindo na alfabetização de jovens e adultos. No ano passado, nós alfabetizamos 30.000 pessoas. Mas aí como é que vocês fazem? Vocês têm parcerias com pessoas? Como é que vocês sobrevivem do quê? Parcerias com universidades na área de formação, diferentes áreas de pedagogia, economia, veterinária, medicina, etc. Nós temos parcerias com escolas, nós formamos técnicos em agroecologia. A nossa linha de produção vai para a agroecologia, nós combatemos veementemente o veneno, porque é um perigo para a humanidade. Está contaminando o solo, água, recursos naturais. O capital interessa é ganhar dinheiro e está envenenando o povo. E nós estamos indo pela linha da agroecologia e estamos formando nossos técnicos em agroecologia. Nós temos escola de formação política, formamos quadros na área política, nós temos relações internacionais, parceria com o mundo inteiro, com movimentos populares do mundo inteiro, entendendo que é preciso defender o planeta. Para nós, a Terra é um patrimônio da humanidade, não poderia ser mercantilizado da forma que é mercantilizado. A água é um patrimônio da humanidade e não deveria ser mercadoria. As sementes é um patrimônio da humanidade, até que os camponeses preservaram ao longo de um monte de tempo e hoje são patenteadas e algumas empresas detêm o controle das sementes. Para nós isso é um absurdo, é a coisificação completa do ser humano e da natureza. E nós vamos continuar defendendo isso. E o MST se sustenta a partir de sua base. Nós somos o maior produtor de arroz orgânico da América Latina.
A turma fala da ocupação, mas não fala. E nós produzimos mais de 3 milhões de litros de leite por dia. E nós estamos vendendo arroz orgânico para as crianças da cidade de São Paulo, fazendo convênios com escolas. E nós defendemos que nas escolas se sirvam alimentos orgânicos e que nós podemos garantir isso. Nós gostaríamos muito que as universidades entrassem nisso. Aproximar o campo do campus, numa interação, porque no campo há conhecimento, mas nós queremos tecnologia. Eu trabalhei com junta de boi, eu nasci e me criei na roça. É muito difícil, a penosidade do trabalho agrícola é muito intensa. Nós queremos tecnologia para diminuir a penosidade, para aumentar a produtividade, mas uma produtividade que não agrida o meio ambiente, não agrida o ser humano. É nesse viés que o MST trabalha. Agora, reforma agrária é igual uma feijoada, né? Para você fazer uma boa feijoada, tem que ter linguiça, tempero, etc. Mas sem feijão não tem feijoada. Reforma agrária, você pode ter crédito, pode ter um monte de coisa, mas sem terra não tem reforma agrária. Então, reforma agrária é terra, mas a educação é produção saudável, é tecnologia, é estudo, é um conjunto de coisas que nos fez... Fábio, a partir disso que ele está falando, qual que é a importância dos movimentos sociais na política? Na política? E aonde fica o intuito social disso? Pois é, tem que se espelhar um pouquinho no MST na questão de organização. Organização, objetivo, trazer a população para reivindicar, exigir, ter noção de que ela tem direito a um mundo melhor, a uma qualidade de vida melhor. Né? Muita coisa do que ele falou, o Gilmar falou, eu não conhecia. Eu não sabia que o MST era produtor de arroz orgânico, que tinha essa outra função social dentro, né, do movimento. Então, os movimentos hoje, sejam eles quais forem, que forem defender qualquer linha de pensamento, qualquer imposição cobrar do Estado, que o Estado tem que fazer, que é a execução de políticas públicas voltadas para a área de educação, de saúde, meio ambiente, seja o que for, tem que ser organizado. Tem que ser, as pessoas têm que arregaçar suas mangas e partir, vamos cobrar, vamos exigir, mas vamos ter um plano de ação. Não adianta só no calor do momento, naquele momento que apareceu um projeto lá na Câmara. Por exemplo, está tramitando no Congresso Nacional a PL do veneno. O que acontece? Ninguém se tocou ainda que você está comendo alimento, está consumindo veneno. Ninguém se tocou ainda que você está ficando doente, novas doenças estão surgindo por conta da alimentação, da sua qualidade de vida. Está faltando aí movimento social para exigir uma alimentação melhor, exigir do governo que não passe esse projeto, que cobre, né? Porque você está lá votando, você tem que saber em quem você está votando. Né? Cobrar da Câmara Federal, cobrar de uma Assembleia Legislativa, uma execução de uma política pública melhor. A minha tese de mestrado hoje é falar sobre energia solar. Hoje ela é tão importante, colocar uma placa solar hoje para... O sol é gratuito, o sol ele é infinito, uma energia solar. E hoje você consegue baratear uma energia. O que acontece? Você ainda pode vender aquilo que a produção excedente por uma concessionária. Vem a qualidade de vida. A gente teve aquela questão aqui no governo, há 3 anos atrás, a crise hídrica. Aqui a gente não precisava ter passado por nada disso se já tivesse feito o quê? Uma política pública voltada para a produção de energia solar. Né? Agora veio a questão do ICMS ecológico que os estados estão implementando. O próprio estado de São Paulo, de 2015 para cá, veio com um projeto de inserção de energia solar. Tem projetos de lei ainda para serem aprovados. Cadê os movimentos sociais para exigir? Vamos aprovar logo isso aí. A população precisa ter barateado o preço da energia que ela paga. Então, quer dizer, o movimento social ele tem uma importância gigantesca. Só que as pessoas têm que ser esclarecidas, tem que ter assim, falta politização da população. Falta, assim, boa vontade todo mundo tem. Mas é para a política, a gente precisa de gente aí para exigir. Mas não sofrem a influência partidária nesses casos? Influência partidária, tem a questão da educação. Hoje também muito pouca gente tem aquela vontade de estudar. Hoje, por conta de rede social, a informação que vem para você, é mais fácil você receber informação, ser bombardeada por um monte de coisas, vir com um discurso pronto, do que você pensar e fazer algo novo. Né? Então, hoje ficou aquele comodismo. Né? Então, assim, o movimento social ele tem a importância, ele é relevante, mas se não tiver alguém que, sabe, alguém não,
alguém que venha com uma liderança e que faça com que a população se mexa. Aí as coisas fluem. Mas eu acho que é um processo, a construção. É um processo que precisa ser intensificado. Eu acredito muito na ideia do poder popular. Sim. Defendo isso. O poder popular é um processo em que precisa ser construído. Vou dar um exemplo aqui para justificar. Nós somos educados da escola, na igreja, no campo de futebol, a ser espectadores meio, né? Você pega, vou falar da igreja aqui, não pode, né? Estou brincando. Digo, mas é sempre... Aqui é um espaço aberto. É um espaço falar. aberto. Sim. Na escola é uma hierarquia. No campo de futebol você torce, lá você não participa. Às vezes, dentro da família também uma hierarquia ainda com o problema da violência, o machismo é forte. Inibe a participação. Se você pegar alguém, uma pessoa simples, você poderia ir lá falar. Não vai. Ou seja, não, eu não tenho condição. Foi construída essa ideia da não condição. Para construir um sujeito, é preciso criar espaços de participação. Qualquer espaço de participação. Principalmente as mulheres que foram fundamentalmente educadas para a vida privada. O espaço público sempre foi masculino, o espaço privado mais feminino. Como é que tu reconstrói isso? É criando espaços de participação. Claro, eu brinco sempre. Movimento social, você pode criar qualquer movimento social. Tem que ser um movimento social ativo, que tenha projeto político. Pode criar movimento dos portadores de unha encravada. Bom, isso não vai resolver nada dos problemas políticos do Brasil. Tem que ter objetivos, tem que ter clareza. Mas estimular a participação é fundamental, porque isso vai elevar o nível de consciência política e de tomar para si, para nós, a responsabilidade pelo país, porque senão tu atribui também a liderança, né, ao grande, alguém que vai vir e vai resolver Você quase cria a figura de um passe, salvador da pátria, né? passe de Para aquele momento milagre. e depois Não, as coisas não se prometendo milagres resolvem. e não é assim, as coisas não se Então, eu resolvem. acredito muito nisso. E como é que você vê, Gilmar, a gente tem um presidente que já declarou, né, incentivou aí atos de violência, a partir do momento que ele fala, invadiu é chumbo. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que o principal No caso foi o presidente, né, o Jair Bolsonaro, que deu uma entrevista e falou isso. Exatamente. Ele tem falado mal do MST faz um bom tempo. E é engraçado, porque a família dele recebeu um lote de terra no Vale do Ribeira de um programa do ITESP, de regularização fundiária, que era um programa para pobres. E a família dele recebeu. Agora está recebendo Bolsa Família de um motorista, né? Um cheque enorme, então demonstrando também uma desmoralização fruto da corrupção. Entretanto, o principal do governo Bolsonaro é a questão econômica. É o capital financeiro quem vai conduzir o Guedes da economia. Privatização, recursos para os bancos e assim por diante. Nós vamos enfrentar como sempre enfrentamos. Você pode botar uma barreira de contenção de um problema social. Isso não resolve o problema social. É igual represar um rio. Se tu não der vazão para esse rio, a hora que ele explodir, ele explode com muita força. É assim os problemas sociais. Os problemas sociais são graves no Brasil e no mundo. Nós vivemos um tempo de barbárie, que é fruto da crise econômica, que gerou uma baita crise social, desemprego, uma crise política, o Estado é incapaz de resolver uma crise energética, mas principalmente uma crise ambiental, o planeta está se aquecendo, corre risco de verdade, e uma crise de sociabilidade, porque se estimula o individualismo, etc. Uma sociedade em que a segunda maior causa de mortes entre a juventude é suicídio, uma sociedade em que o medicamento mais consumido é antidepressivo, uma sociedade em que a barbárie, a violência ocorre no mundo inteiro e ainda um presidente que quer liberar armas e diz que vai combater o movimento social que luta por justiça, quer dizer, nós estamos inseridos no meio da barbárie. Fábio, a gente está encerrando. Eu queria rapidamente que você falasse o futuro dos movimentos sociais no país. Olha, o futuro não é tão promissor assim, não, infelizmente, né? Porque enquanto não se tiver fixado assim, basicamente, o que você precisa reivindicar? Que base que você está reivindicando?
e ter uma finalidade para isso, não adianta ter boas intenções, os movimentos sociais vão continuar assim, ó. É para aquele momento, para aquela situação, se tiver uma efetividade, resolve. Se não, não vejo uma boa perspectiva. Felizmente, nosso tempo acabou. Quero agradecer o Gilmar Mauro, membro da Coordenação Nacional do Movimento do Sem Terra, o MST, e meu muito obrigado também a Fábia Maruco. Ela é advogada especializada em direitos humanos e mestranda em direitos difusos e coletivos. Tem artigos publicados em congressos e livros internacionais e atua com situações de minorias. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão para a gente, anote aí o nosso WhatsApp 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Muito obrigado pela companhia e até a semana que vem. Tchau.